Eu quero pensar com vocês em um texto que está em Efésios 3:14. Do 14 ao 21. Deus abençoe também o pastor Lucimar, que é o vice-pastor da nossa congregação, que veio me dar a honra de ter ele comigo hoje aqui. Deus abençoe ele e sua família. Efésios 3:14. Por esta causa eu me ponho de joelho diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família toma por nome, tanto daqueles que estão no céu, como daqueles que estão na terra. Oro para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo pela fé em vosso coração, estando vós arraigados e alicerçados em amor, para que possais compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Senhor, continue falando conosco, não deixe que nada tire a nossa atenção, e que a Tua palavra encontre morada no nosso coração e a mesma produza um efeito positivo em nossa vida, e que possamos sair daqui melhores do que entramos, para a glória do Teu Filho Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus queridos, esta carta que Paulo escreve à igreja que estava em Éfeso, esta igreja que fora fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária, e Paulo escreve a esta igreja alguns anos depois. E o interessante é que as revelações profundas desta carta vai ser expressadas em oração. Nesta carta, Paulo vai fazer duas orações. A primeira oração está no capítulo 1, a partir do verso número 15. E a primeira oração que Paulo faz, ele vai pedir para Deus iluminar a mente dos crentes de Éfeso. Por que Paulo se preocupou em pedir a Deus para iluminar a mente dos crentes de Éfeso? A ideia de iluminação é a ideia de despertar, de acordar, para que eles viessem despertar para o propósito da sua vocação, do seu chamado. Porque esta igreja que fora plantada por Paulo na segunda viagem missionária, ela está plantada num contexto um pouco complexo da época, porque a cidade de Éfeso, ela tem algumas características. A primeira característica da cidade de Éfeso é que era uma cidade mística, aonde a sua população tinha a mente dominada pelo misticismo, feitiçaria. Porém, Paulo vai ficar aproximadamente 3 anos pregando a palavra em Éfeso, e Deus usa Paulo de uma forma tão poderosa. O Espírito Santo é tão operante na vida de Paulo e na pregação de Paulo, que depois que Paulo pregava os seus sermões, a Bíblia vai dizer em Atos Apóstolos, que as pessoas que estavam ouvindo Paulo, eles pegavam os livros de feitiçaria, rasgavam e queimavam em praça pública, testificando que Jesus Cristo é o Senhor para todo o sempre. E o curioso e o interessante é que ali está uma prova cabal que, por mais dominado que seja o ambiente por forças do mal, por mais dominado que seja o ambiente por forças das trevas, aonde o evangelho chega, a mão de Deus chega para libertar vidas. A mão de Deus chega para restaurar as vidas. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Também Éfeso tem outra característica. Éfeso também é conhecida como uma cidade promíscua, aonde tem um historiador por nome Tácito, que ele vai dizer que havia troca de casais,
que as pessoas tinham relação sexual no meio das praças e os moradores achavam aquilo comum. O povo já estava acostumado com aquilo, ninguém se espantava mais com aquilo. E Paulo então vai orar dizendo: Deus, ilumina a mente dos crentes de Éfeso, desperta os crentes de Éfeso, para que eles entendam que eles estão no meio de uma sociedade corrupta, mas eles não podem se corromper. Eles estão no meio de uma sociedade promíscua, mas eles não são promíscuos, eles são santos. Então desperta, ó Senhor, ilumina a mente deles, para que eles possam acordar para o propósito do seu chamado, para o propósito da sua vocação. Esta é a primeira oração de Paulo. Porém, no capítulo 13, no capítulo 3, a partir do verso de número 14, Paulo vai fazer a sua segunda oração. E ele vai começar dizendo assim: por esta causa eu me ponho de joelho diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é curioso, por quê? Porque Paulo vai destacar uma causa e uma posição. Ele diz: olha, eu tenho uma causa, e esta causa é tão séria, esta causa é tão forte, essa causa é tão importante para mim, e eu estou tão envolvido nesta causa que me motivou a orar. Ele disse: eu não estou orando em vão, eu não estou buscando a Deus em vão, eu estou orando porque eu tenho uma causa, e a causa é séria, e a causa é tão séria que me levou a orar. Porém, ele vai destacar a posição da oração. Ele diz: olha, e quando eu fui orar por esta causa, eu não orei em pé, eu não orei sentado, eu não orei deitado, eu não orei andando, eu me prostrei, eu me joguei diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é curioso, escute, é curioso então que Paulo vai destacar a causa e vai destacar a posição da oração. Porém, a Bíblia Sagrada, ela não sacraliza a posição da oração, ela não santifica a posição da oração. Eu não poderia chegar aqui para vocês, e ninguém pode dizer isso também, dizer assim: irmão, Deus só vai te ouvir se você estiver de joelho, Deus só vai te ouvir se estiver com o rosto no pó, Deus só vai te ouvir se você ficar rolando no chão. Ninguém pode fazer isso. Por quê? Porque a Bíblia não sacraliza a posição da oração. Porém, a gente começa a estudar a Bíblia e vai vendo algumas coisas curiosas. Ao olhar na Bíblia, a gente vai ver pessoas que oraram sentadas como vocês estão, e Deus ouviu a oração dessas pessoas. Vocês vão encontrar na Bíblia pessoas orando em pé como eu estou, e Deus ouvindo a oração desta pessoa. Nós vamos encontrar na Bíblia pessoas orando deitada com o rosto na parede, e Deus ouvindo a oração desta pessoa. A Bíblia vai dizer que Elias orava. É meio complexo de entender isso, mas a Bíblia diz que Elias orava com a cabeça entre os joelhos, e Deus ouvia a oração de Elias. Aleluia. E quando nós chegamos no capítulo 2, versículo 2 do livro do profeta Jonas, a Bíblia vai dizer que Jonas orou ao Senhor do ventre do grande peixe. Deus ouviu a oração de Jonas. Aí a pergunta é: qual era a posição que Jonas estava no ventre do grande peixe? Então, qual é a lição espiritual que Paulo está nos ensinando nesta noite? É que Deus está mais interessado no que eu vou falar para Ele do que da posição que eu fico para falar. Deus está mais interessado no teor da minha fala, da minha oração, do que da posição que eu fico, porque talvez a gente não consiga ficar 24 horas de joelho, ficar 24 horas falando em línguas, mas eu quero lhe dizer que Deus está interessado naquela oração que você faz quando está lavando as louças, naquela oração que você faz quando você está parado num sinaleiro, que você começa a falar com o volante, quando na verdade você está falando com Deus. Aquela oração que você faz no ônibus, aquela oração que você faz quando está indo para o trabalho, quando está tomando banho, independente da posição que você esteja, fale com Deus, porque Deus está interessado na sua fala. Repito,
momento, Deus está interessado na sua oração, Deus está interessado na sua fala, Deus está interessado nessa conversa, Deus está interessado nesta fala sua, Ele está interessado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porém, a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada, tem o sopro do Espírito na Escritura, tem propósitos. Então jamais o Espírito de Deus iria inspirar Paulo a escrever isto, que se jogou aos pés de Jesus, que se prostrou aos pés, se isto não trouxesse nenhuma lição espiritual para nós. Quando Paulo, ele diz que se jogou aos pés do Senhor, é muito mais do que um ato de dobrar as pernas, é muito mais do que um ato de se curvar, mas é um ato de humildade, reconhecer que Deus é soberano e que a gente não é nada, mas Ele é tudo, que a gente não pode, mas Ele pode, que a gente não tem, mas Ele tem, que a gente não sabe, mas Ele sabe. Oh glória, oh glória, oh glória a Jesus, oh glória ao Cordeiro. Então ele, reconhecendo a limitação humana, ele se joga aos pés do Senhor, aleluia. E John Stott vai falar uma frase maravilhosa. John Stott vai dizer assim: olha, um santo de joelho enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Quando a igreja se prostra diante de Deus, a mão de Deus se levanta, a mão de Deus move. Oh glória, aleluia. E nessa questão da oração é tão interessante, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vai ter uma perseguição política contra a igreja, porque os pastores vão ser presos, e um dos pastores, por nome Tiago, vai ser morto, e Pedro vai ser guardado, porque não podia matar no período da Páscoa. Pedro vai ser guardado no primeiro dia da Páscoa, e vai ficar 7 dias guardado, e nesses 7 dias que estão guardados, a Bíblia vai dizer que Herodes colocou 16 soldados para ficar vigiando o Pedrão. Coloca aí, 16 soldados para vigiar ele. Logo vem uma pergunta: por que colocou 16 soldados para vigiar Pedro? Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, mesmo Pedro estava preso, e a Bíblia diz que um anjo do Senhor entrou dentro da cadeia e tirou Pedro de lá. Então Herodes, sabendo disso, disse com ele mesmo, pensou consigo: vou colocar 16 soldados para vigiar esse pastor, e eu quero ver qual é o anjo que vai entrar aqui dentro. Só que Herodes não sabia que, operando Deus, quem impedirá? Que quando Deus quer entrar, ninguém barra a entrada de Deus, que quando Deus chama, ninguém segura, que quando Deus age, ninguém segura. Operando Deus, quem impedirá? Pedro está guardado, Pedro está preso, e a Bíblia diz que quando era para ser apresentado no 8º dia para ser morto, a igreja fazia constante oração, uma oração perseverante, e a oração da igreja era: Deus liberta o Pedro, Deus liberta o Pedro. Lembre-se de uma coisa, por favor, eles estão saindo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, da descida do Espírito, eles estão cheios do fogo, cheios da unção. Agora eles vão para casa de uma mulher por nome Maria, ela tem um filho que se chamava João Marcos, e eles se reúnem ali e começam a orar. Agora imagine crente saindo do fogo, cheio do poder, orando dentro de uma casa. Imagine a gritaria que estava lá, e eles estão gritando: Deus, eu vou afastar um pouco, Deus liberta Pedro, Deus liberta Pedro. Porém tem uma menina também que estava orando, e a menina é muito inteligente, o nome da menina é Rode, e Rode entende que oração não é só grito, oração não é esbravejar, oração é falar com Deus e confiar naquilo que você orou e que ele já recebeu oração, e ficar em silêncio para ver Deus agindo. Então ela ora: Deus liberta o Pedro, Deus, olha, eu creio, tu vai libertar o Pedro. E Rode, depois que faz a oração, ela vai para o silêncio da porta, mas a igreja ficou orando, gritando, gritando. Enquanto eles estão orando, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo dentro da cadeia. O anjo entrou dentro da cadeia, passou pelos 16 soldados, ninguém viu, chegou, entrou na cela de
Pedro e despertou a Pedro tocando do lado. Pedro estava dormindo tão bem que não viu anjo chegando perto dele. E ele movimenta Pedro e diz: acorda, desperta, coloca capa, calça, sandália e segue-me. E ele começa a sair entre os 16 soldados. Isto é curioso, sabe por quê? Porque o mesmo anjo que despertou a Pedro anestesiou os guardas. Oh glória! Esse Deus trabalha perfeito, esse Deus é perfeito. O mesmo anjo que acorda um, põe outros para dormir. E eles passam, e Pedro está seguindo o anjo, seguindo o anjo, seguindo o anjo. Sai no pátio, quando sai no pátio, a Bíblia diz que o anjo desaparece. Então Pedro diz: opa, não é sonho, não é visão, é milagre. E quando a gente recebe um milagre, a gente fica alegre e conta um testemunho. E geralmente aonde é que a gente conta o testemunho? Na igreja. E aonde era a igreja no momento? Na casa da mãe de João Marcos, da irmã Maria. E ele se dirige para lá para contar o testemunho. Só que Pedro está lá porta. Mas eles não ouviram. Por que eles não ouviram? Porque eles estavam gritando: Deus liberta o Pedro. E Deus dizendo: já libertei. Deus abre a porta da cadeia. Mas de novo, já abri. Vocês estão orando por causa que eu já trabalhei há muitos dias. Você está entendendo a voz de Deus nesta noite? Oh glória, oh glória, oh glória. Vocês estão clamando aí, mas o milagre já foi ministrado. Aleluia. É hora de adorar e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado porque a causa já foi resolvida. Eles não ouvem. Mas a menina que estava próximo da porta, por nome Rode, ouviu. E ela se dirige à porta e pela fresta da porta ela diz: é Pedro. O texto diz que ela ficou tão alegre que não abriu a porta. O texto diz, Atos 12. E ela então volta para a sala da oração e diz: ei, pode parar de orar, Deus já operou o milagre. Pode parar de clamar, Deus já ouviu, Pedro está aí. Aí sai um irmão cheio do fogo da oração, cheio do fogo. Cheio do fogo, e falou assim: não é Pedro não. Tá de brincadeira. O mesmo rapaz que diz: liberta Pedro, o mesmo que está dizendo: Deus abre cadeia, quando Deus opera o milagre ele não acredita. Dá para entender isso? Dá. Perfeitamente. Porque por mais que você creia piamente, por mais que você ore fervorosamente, por mais que você clame com tanta intensidade, Deus, Ele é especialista em nos surpreender. E eu vim nesta noite como pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para lhe dizer: Deus vai surpreender você. Aleluia! A oração é algo maravilhoso. Thomas Watson, comentando esse texto, ele vai dizer algo maravilhoso. Ele vai dizer assim: olha, quem foi buscar Pedro dentro da cadeia foi o anjo. E é verdade, mas quem foi buscar o anjo foi a oração. Aleluia, oh glória. Eu vim aqui lhe dizer que a oração vai gerar milagre. Oh glória, glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas existem algumas coisas curiosas nesse texto. Eu vou continuar nele. Quem sabe retornemos para cá. Primeira coisa é que aquela oração é curiosa pelo fato que foi uma oração perseverante. A ideia lá de orar constantemente no original é ektenos, que dá a ideia de orar incessantemente. De orar até suar, até cansar. Não é orar cansado, mas é cansar orando. A ideia é que a igreja começou a orar quando Tiago foi morto. Quando Tiago morre, Pedro está preso. A igreja diz: vamos orar por Pedro. E eles oram. Eles oram o primeiro dia, não acontece nada.
Eles oram o segundo dia, não acontece nada. Eles oram o terceiro dia, não acontece nada. Eles oram o quarto dia, não acontece nada. E eles vão orando, vão orando, vão orando. Quando está na virada do sétimo para o oitavo dia, que Pedro vai morrer, é a hora que Deus age. Eu não sei porquê, mas Deus é especialista em chegar na última hora. Mas Ele não chega atrasado. Ele não chega atrasado de maneira nenhuma. Herodes estava dizendo assim: de manhã mata o Pedro. Herodes está dizendo: de manhã acabou a história de Pedro. E Deus está dizendo: de maneira nenhuma, de madrugada eu vou descer. De madrugada vou entrar dentro da cadeia e vou tirar o meu servo de lá. Sabe o que Deus está dizendo para você, para nós nesta noite? Meu filho, minha filha, eu vou chegar a tempo. Eu vou chegar a tempo. Eu vou chegar a tempo. O médico está dizendo não tem mais jeito. Deus está dizendo eu vou chegar a tempo. O advogado diz não tem mais jeito. Deus está dizendo eu vou chegar a tempo. A sociedade diz não tem mais jeito. Deus está dizendo eu vou chegar a tempo. Eu vou chegar a tempo. Glória. O anjo desce, tira Pedro. Mas o que me deixa curioso no texto é que, por que Deus enviou um anjo? É simples, é porque ninguém podia ir lá. Se algum líder da igreja vai, ficava preso também. Então, já que ninguém pode entrar lá, Deus entra. Sabe qual é a palavra de Deus para nós nesta noite? É que a oração faz Deus entrar onde eu não consigo entrar. Não tem aquele coração que você não consegue entrar, Deus entra, ore. Não tem aquele conselho seus que parece que não entram mais naquela mente, ora, Deus vai entrar aonde você não consegue entrar. Glória a Jesus. Outra coisa curiosa desse texto é que não há nenhuma referência bíblica, não há nenhum apontamento no texto, e nem nos textos que estão próximo do mesmo, de Atos 12, nem Atos 11, nem Atos 13, nos faz algum apontamento a respeito que os crentes, enquanto estavam orando, sentiram alguma coisa. O texto não diz que enquanto eles estavam orando, o irmão ficou arrupiado. O texto não diz que um profeta levantou no meio da congregação e disse: ore porque Deus, o Senhor estou ouvindo. Não teve. Eles não viram, não sentiram, não ouviram nada, mas disseram: vamos orar. Esse é o nosso desafio. Orar quando a gente não vê nada, não sente nada, não enxerga nada e não ouve nada, mas diz: eu oro. Eu vou orar. Aleluia. Eu vou orar. Não estou vendo nada, não estou sentindo nada, nenhum profeta veio falar nada para mim, mas eu vou orar. O curioso é que o anjo não desceu na sala da oração. O anjo desceu na cadeia. Por que o anjo não desce na sala da oração? Porque na sala da oração não estava precisando de nada. O anjo desceu aonde precisava, na cadeia. Sabe o que é isto? Eles estão orando lá, não estão vendo nada, mas Deus está trabalhando lá na causa. Você ora aqui, Deus trabalha lá. Você clama aqui, Deus move lá. Você chora aqui, Deus abre a porta lá. Você adora aqui, Deus cura aquela vida lá. Aleluia. Pedro sai da cadeia. Depois que os crentes oram, ele vai contar o testemunho. Quando ele sai da cadeira, ele só encontrou um caminho para ir. Para onde? Para a igreja. Eu vou falar algo aqui, isso não é revelação não, irmão. É porque toda igreja tem. Aqui tem mães que os filhos não são crentes. Talvez tenha esposas que os esposos não são crentes, familiares. São pessoas que você ora, clama a Deus e pede para Deus libertar essas vidas. Você já fez de tudo, mas não deu certo. Então você está orando, clamando a Deus pela salvação de um ente querido. Eu quero dizer, continue orando, continue clamando, porque Deus vai descer na cadeia espiritual daquela vida. Ele vai libertar aquela vida. E quando tirar aquela vida da cadeia, ele só vai encontrar um caminho para andar. Ele vai correr para a casa de Deus para contar o testemunho. Oh glória!
Eu estou com a autoridade da palavra de Deus para lhe afirmar nesta noite: dentro de pouco tempo você vai entrar de mão dada com a sua família para adorar o Senhor, glorificar a Ele, exaltar a Ele. Creia! A oração é interessante, é fundamental. Eu vim aqui lhe dizer que você precisa orar. Eu vim aqui lhe dizer que você precisa voltar a clamar ao Senhor, porque Deus vai descer. Por isso que Paulo diz: olha, eu orei e eu me prostrei diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois no verso de número 15, retornemos ao texto, no verso de número 15, ele vai dizer: do qual toda família, tanto aqueles que estão no céu como aqueles que estão na terra, toma por nome. Paulo aqui está glorificando a Deus pela unidade do povo de Deus, a igreja triunfante, a igreja militante, e também está louvando a Deus pelo fato de Deus ter feito dos judeus e gentios um único povo, uma única família, e nós somos a família deste Deus Todo-Poderoso. No verso de número 16, Paulo vai revelar o teor da sua oração. Qual é a oração de Paulo? Paulo vai dizer: eu oro. Ora para quê? Oro para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no homem interior. Esta é a oração de Paulo. Paulo está pedindo que Deus fortaleça com poder, com o poder do Espírito Santo no homem interior. E o curioso é que quando Paulo está escrevendo esta carta, Paulo estava preso. Paulo tinha 1001 pedidos para fazer a Deus, mas ele não se preocupa com a sua prisão, ele não se preocupa com as circunstâncias que ele está enfrentando, ele só pede poder do Espírito Santo de Deus. E eu lhe afirmo nesta noite: o que está faltando em nós é poder do Espírito Santo. O que está faltando na nossa vida é poder do Espírito Santo. O que está faltando na nossa vida é fogo do Espírito Santo, é alegria de servir a Deus, é prazer de estar na casa de Deus. E nessa noite Deus tem isto para a sua igreja, Deus tem isso para a nossa vida. Paulo não olhou para as circunstâncias, nós é que olhamos muito. A gente fica tão preso às circunstâncias que a gente se esquece de pedir o principal, o poder do Espírito Santo. É curioso, porque parece que Paulo aprendeu a lição. Porque quando Paulo está escrevendo sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 11, ele vai fazer uma defesa do seu apostolado. Ele vai dizer que quem me chamou foi Deus, não foi os homens. O que eu recebi, recebi de Deus, não recebi dos homens. A minha vocação foi inspirada por Deus, não foi pelos homens. Ele vai falar isso. Aí depois, as pessoas que estão ouvindo Paulo, pede para ele se gloriar. Paulo, tu é o cara, tu prega demais, tu canta demais. Paulo, quando tu não vem no culto na igreja, o culto não presta. Aí Paulo, percebendo que eles eram carnais, Paulo vai contar um testemunho, uma experiência espiritual. E Paulo não tinha nenhuma experiência recente. Isso me deixa analisando, pastor Edmundo, é que quando ele vai trazer como base da sua vida com Deus, ele procura uma experiência espiritual, e ele não lembra de uma recente. Então ele vai lembrar de uma que ele teve há 14 anos, e ele vai dizer: eu conheci um homem, e esse homem subiu, foi levado até o terceiro céu. E a este homem foi mostrado coisas tão gloriosas que ele não encontrou palavras na terra para definir a glória que ele viu lá. Isso é maravilhoso, irmão. Paulo diz: olha, o que eu vi lá não tem palavras aqui para definir a glória que é lá. Isso é muito sério, seríssimo. Paulo disse: eu fui lá, mas não tem palavra aqui para dizer o que tem lá. Aí os caras comem pizza e vai lá, cara. O povo disse que eu sou chato, mas tudo bem. Só que quando Paulo volta da revelação, visão, ele não soube definir bem. Quando ele voltou, ele disse: olha, eu ganhei algo. E alguém disse: Paulo, tu gravou um DVD para dizer o que aconteceu? Não. Escreveu uma apostila dizendo o que eu vi lá? Também não. Foi promovido, foi consagrado? Também não. O que foi que tu ganhou? Isso foi me posto, aleluia, um espinho na minha carne. Presente, hein?
a saber, o mensageiro de Satanás que vinha e me espancava, para que eu não me exaltasse com a grandeza da revelação que eu tive. Quando eu voltei, Deus é maravilhoso. Deus, Ele consegue equilibrar a nossa vida entre glória e espinho, entre lágrimas e risos, entre tribulações e paz, entre perdas e vitória. Deus é especialista nisto. Ele volta da glória, e quem está esperando Ele? Um mensageiro de Satanás, que lhe espanca para que ele não se exaltasse. Você sabia que é o espinho que deixa a gente nivelado? É o espinho que deixa a gente no mesmo nível, porque se não for o espinho, a gente pensa que é o bam, bam, bam. Aí Deus coloca um espinho para dizer: tu não é nada. É curioso isto, sabe por quê? Porque Paulo vai dizer: foi-me posto. Algumas versões dizem: foi-me dado. Mas algumas versões, no original está dizendo: foi-me posto. E há uma diferença muito grande entre aquilo que me impõe e aquilo que me dão. Aquilo que me dão eu só aceito se eu quiser. Agora, aquilo que me impõe, a minha palavra não pode mudar nada. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não queria o espinho, não. Eu não orei dizendo: me dá o espinho, me dá o espinho. Ele é quem pôs. Sabe qual é a palavra de Deus para você nesta noite? É que o sofrimento é inevitável. A gente não quer, mas ele vem. A gente não planeja, mas ele vem. As lágrimas, as tribulações, as angústias, elas não cabem na maquete dos nossos sonhos. Mas eu sou bem realista e bem pé no chão. Eu vou lhe dizer: a lágrima vai vir em 2016. Vai. O sofrimento, ele vem. A dificuldade vem, aquele momento da solidão vem, mas uma coisa é certa: aquele que nos chamou, Ele estará conosco todos os dias. Ele vai nos fortalecer. Oh glória, oh glória, glória a Jesus. O sofrimento é inevitável, a gente não quer, mas eles chegam. O sofrimento é inevitável, a gente não planeja, não cabe nos nossos sonhos, mas eles vêm. Além do sofrimento às vezes ser inevitável, o sofrimento é indispensável. Paulo diz: olha, Paulo vai tentar tirar o espinho, não consegue. Como não consegue, vai fazer o quê? Orar, igual a gente, é igual a nós. Não conseguiu resolver? Vamos orar. Aí ele fez uma campanha, crente gosta de campanha, ele disse: vou fazer campanha também. E ele faz uma campanha de 3 orações, ele vai dizer: Deus, tira o espinho, está doendo, está doendo, está doendo. Deus, tira o espinho, está doendo, está complicado. Deus, tira o espinho. E Deus não fala, não fala. De repente a voz de Deus bradou: oh glória. Aí Deus fala assim: Paulo, eu não vou tirar o espinho. C.S. Lewis vai dizer que é difícil conciliar o amor de Deus e o não dele. Ele ama, mas não abre a porta. Ele ama, mas não curou. Ele ama, mas não salvou. Ele ama, mas não transformou a situação. Mas ele ama. Ele continua amando, porque o amor dele não é baseado nas bênçãos aqui. O amor dele é ratificado e é provado na cruz do Calvário. É lá. Não vou tirar o espinho. Não vai tirar? Não. Só que eu vou fazer algo melhor para ti, Paulo. Agora a pergunta é: o que é melhor do que o alívio da dor? O que é melhor do que a cura? Deus diz: a minha graça. Porque a minha graça te basta, Paulo. Graça de Deus. É ela, a graça de Deus, que nos mantém de joelho quando a gente não tem mais nada para falar. A graça de Deus é ela que faz a gente cantar quando a gente quer chorar. A graça de Deus é ela que faz a gente pregar quando a gente quer ouvir. A graça de Deus é que faz a gente vir para a igreja quando a gente quer ficar em casa. A graça de Deus é que faz a gente carregar alguém quando na verdade a gente precisa ser carregado. E nessa noite tem graça de Deus para a sua vida. Graça de Deus para a sua vida. Graça de Deus. A graça te mantém de pé. A graça te mantém crente. A graça te mantém no lugar onde você está. A graça de Deus te faz cantar, te faz sorrir. A graça é a fonte de tudo da nossa sobrevivência, da
nossa existência é a graça de Deus. Mas além do sofrimento ser inevitável, indispensável, o sofrimento é pedagógico. Eu trabalho com aconselhamento e a gente sempre percebe que aquilo que as pessoas não conseguem aprender no gabinete pastoral, não conseguem aprender com o pai e com a mãe, não conseguem aprender com a família, eles aprendem gritando com a vida, porque a vida bate e bate doído. O sofrimento é pedagógico. Há uns 3 anos atrás, há uns 4 anos, eu estava assistindo e vi uma reportagem em uma TV, e a reportagem estava falando de um casal que sobreviveu a um acidente terrível em São Paulo, onde o carro onde eles estavam foi prensado entre 2 ônibus, e eles saíram ileso. Engraçado que o repórter fez uma pergunta à esposa, e a esposa respondeu, e a resposta daquela esposa surpreendeu não somente ao repórter, mas também a mim que estava ouvindo a reportagem e vendo. O rapaz pergunta à esposa: mas qual é a lição desse acidente? O que a senhora tem a dizer disto? E ela disse: este acidente foi uma bênção. Eu pensei comigo, eu digo, ela deve ter batido a cabeça. Ela não está bem. E ela continua a frase dizendo assim: depois desse acidente o meu esposo ficou uma bênção. Sofrimento é pedagógico. Eu vivi uma situação um pouco curiosa. A minha esposa, ao ano passado, principalmente nessa data mesmo, ela foi acometida de uma enfermidade e a gente ficou mais ou menos 8 meses sofrendo. Os médicos não descobriram o que era aquilo. Teve que parar, entrar com recurso para fazer as provas da faculdade, os trabalhos em casa. Foi encostada pelo INSS, não dava mais de ir para o emprego, e situação difícil. E os médicos não descobriam, a economia que estava tendo foi gastando, e meu Deus. Só que abriu-se uma oportunidade de ela viajar para outro estado, para tentar lá ver o que acontecia, e curioso que quando chegou lá, após mais ou menos 15 dias lá, descobriram a enfermidade e iniciou um tratamento lá. Enquanto ela estava viajando para esse estado para resolver a situação, eu em casa, não pude acompanhá-la, eu estava em casa, e um dia o sono foi embora por volta de 2 horas da manhã, e eu olhei para a pia estava cheia de louças, e eu disse: eu vou lavar essas louças. E só a título de informação para que você entenda isso, a minha esposa, acho que só ela mesma, as irmãs são mais tranquilas quanto a isso, minha esposa gosta muito de shopping. Não tem esse problema aqui não, né, pastor? Não, é só ela mesmo. Minha esposa gosta, é crente, mas ela gosta de assistir um filme no cinema, ela gosta de passear, ela gosta, e pense num rapaz caseiro, é eu sou caseiro. E sempre que ela falava: meu bem, olha, vamos no shopping, vamos. Eu digo: olha, chama suas irmãs, vai a galerinha aí e tal, vai lá, eu vou ficar em casa. Sempre ficava em casa. Nesse dia eu estou a lavar as louças e eu comecei a orar, porque eu lavo louça orando. Sabe por quê? Para não murmurar, então eu oro. Eu oro, eu estou lavando as louças e orando, e eu lembrei-me disto. E orei dizendo: Senhor, cura minha esposa. Se o Senhor curar ela, agora eu vou para o shopping com ela. Se o Senhor curar, eu vou para o cinema. Nem que eu durma lá, mas eu vou, porque o lugar apropriado para dormir é cinema. Jesus curou minha esposa. Minha esposa está curada para a glória de Deus Pai. No ano passado terminou o bacharel em teologia, está fazendo licenciatura em história agora. E uma bênção para a glória do nome do Senhor, porque Deus é poderoso. Então o sofrimento é pedagógico. Eu estou sempre olhando para o relógio, porque não é todo lugar que a gente tem esse tanto de tempo. Ultimamente é só sermão canivete, rapidão. Mas o sofrimento, ele é pedagógico, ele nos ensina. E dentro desse contexto de aprender no sofrimento, eu me lembro de Jó. Jó, numa situação tão rápida, a Bíblia diz que os filhos de Deus vieram se apresentar. Dentre eles veio Satanás, e Deus pergunta, interessante aqui, é que Deus é que chama a atenção a Satanás da vida de Jó. Deus fala: de onde tu vens? Ele diz: rodeando a terra, passeando por ela. Tu tens observado o meu servo Jó, homem reto, íntegro, se desvia do mal, homem puro, é Jó.
Ele disse: mas também, qualquer um de jeito é crente. Tudo que ele coloca a mão, prospera. O Senhor tem protegido as finanças dele, e desse jeito as pessoas adoram mesmo. Sabe o que Satanás está dizendo? Deus, para o homem te adorar na terra, tu tem que comprar ele com bênção. Se tu não abençoar ele, eles não conseguem dar glória. E Deus disse: então vai, toca-lhe em tudo quanto ele tem. Rapidamente Jó perdeu todo o seu patrimônio, perdeu os 7 filhos e as 3 filhas. A Bíblia diz que ele se senta sobre a cinza, rasga suas vestes e diz assim: olha, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Vem outra reunião, Satanás disse: olha, ele ainda tem saúde, porque é pele por pele, o homem dará pela sua alma. Se ele adoecer, ele não consegue te servir. Deus disse: não vai. Ele é tomado de feridas sobre o seu corpo, e quando ele está naquela situação, a mulher olha para ele e diz: olha, amaldiçoa esse Deus, amaldiçoa, e então tu morre. Isso é curioso, porque a esposa de Jó descobre algo maravilhoso, irmão. Ela diz: olha, amaldiçoa Deus, depois da maldição a morte vem, porque enquanto Jó tu continuar adorando a Deus, ela não vai vir, tu vai continuar com vida. Está doendo, mas está vivo. Aleluia. Está doendo, mas está vivo. Está desempregado, mas está vivo. Está com dificuldade no casamento, mas está vivo. Enquanto a vida, há esperança. E ela disse: então, agora se tu amaldiçoar, a morte vem. Ele disse: como é que é isso? Nós aceitamos o bem de Deus com prazer, o mal nós não vamos aceitar. O interessante é que quando Jó é tomado por feridas, ele vai para o lixo da cidade, ele pega caco de argila e começa a cortar as feridas, para que no corte o pus saia, para que ele tenha um pouco de alívio. E naquele momento veio os amigos conversar com ele. E eu já vi gente batendo nesses amigos, mas batendo, não, eles são amigos de verdade. Sabe por quê? Primeiro, eles moram longe de Jó, distante de Jó. E mesmo morando longe, eles foram visitar Jó. Ele diz: olha, vamos mostrar para Jó que a gente não é amigo só na hora do churrasco, não. Vamos mostrar para Jó que na hora da enfermidade a gente também chega lá. E quando eles chegaram lá, sentaram sobre as cinzas com Jó e ficaram 7 dias sem falar nada. Isso é maravilhoso. Quem dera que ele ficasse toda a visita sem falar nada. O erro dele é o erro nosso, abrir a boca. Sabe por que eles erraram? Porque eles têm a mesma mania que nós temos. Qual é a mania que nós temos? É que quando alguém, eu trabalho com aconselhamento, sempre a gente tem essas situações. Quando alguém vem conversar com a gente sobre uma dificuldade, a gente entende automaticamente que se a gente explicar para aquele irmão por que ele está passando por isso, vai resolver. Mas tem coisa que não tem explicação. Tem coisa que é Deus. Algum tempo atrás, uma irmã me procurou para conversar comigo e com minha esposa. E essa irmã ficou falando mais ou menos 45 minutos. Eu só ouvindo, sim. E minha esposa, ela me apertava assim, dizendo: não vai falar nada. Eu digo: não tenho nada para falar. A irmã terminou de falar, acabou, irmã? Acabou. Então vamos orar. Deus, leva a tua filha em paz, guarda, livra, protege do mal. Amém. Depois minha esposa: meu bem, mas que conselheiro é esse? A irmã vem se aconselhar e você não fala. Mas não tenho nada para falar. Não dá para me entender o porquê que ela está passando por isso, e eu não vou entrar nessa questão. O erro deles foi querer explicar a tribulação de Jó. De Jó, está em pecado, Jó. Jó, tu deixa o órfão. Jó, tu abandonou a viúva. Jó, tu está em pecado contra Deus. Jó, tu não é íntegro. E eles foram tentando explicar. Jó cansou daquilo. E quando eles acusaram Jó, Jó se voltou para Deus. Jó não discutiu com ele, se voltou para Deus. E Jó fez 16 perguntas para Deus. Quantas perguntas? Jó vai assim: Deus, para que eu nasci? Tu já fez essa? Já. E Jó é dramático, Jó é muito dramático. Ele vai dizer: Deus, por que eu não morri no ventre da minha mãe? E ele é mais dramático. Ele vai dizer: por que os seios da minha mãe não murcharam para mim não ter como me alimentar e morrer? Por que os joelhos da minha mãe não quebraram para que eu caísse e morresse da queda? Ô, homem dramático. E ele faz 16 perguntas: Deus, será que eu nasci só para isso? Eu nasci para carregar essa cruz? Eu nasci só para enfrentar essa dificuldade? Esse é o plano teu. Ele faz 16 perguntas e apresenta 38 queixas, 38 BO diante de Deus.
Só que Deus não responde nada, porque nem sempre Deus vai responder as nossas perguntinhas. Nem sempre. Depois do silêncio de Jó, Deus abre a boca. Lá para o capítulo 39, Deus resolveu abrir a boca. Deus resolveu falar com Jó, aleluia. Quantas perguntas Jó fez para Deus? Deus abre a boca e faz 70 perguntas para Jó. Jó, já que tu gosta de perguntar, eu também gosto. Cinge os teus lombos como homem, porque eu vou te perguntar e tu vai me responder. E lá vai a primeira: aonde estavas tu quando eu fundava a terra? Olha o nível da pergunta mesmo. Deus não deixa Jó nem pensar, ela manda a segunda. E lá vai a segunda: aonde estavas tu quando eu sustentava o universo com o meu poder? Porventura, Jó, tu sabes a largura da terra? Porventura tu sabes o peso do vento? Porventura tu sabes quem é o pai da chuva, quem é a mãe do orvalho? Porventura tu sabes quem é que guia a onça com seus filhos? Olha o nível da pergunta. E Jó não consegue responder nenhuma das 70 perguntas que Deus perguntou a ele, que Deus fez a ele. Mas na verdade Deus não estava querendo ouvir a resposta de Jó, porque as perguntas de Deus são pedagógicas. Deus pergunta ensinando. Quando Deus fala para Jó: Jó, onde tu estavas quando eu fazia isto? Onde tu estava quando eu fazia isso? Porventura tu sabe como foi feito isso? Quando Deus começa a perguntar isso a Jó, Deus está matriculando Jó na universidade do próprio Deus. Eu vou te ensinar quem eu sou. Ele está dizendo: Jó, esse que fez todas estas coisas que tu não entende como foram feitas, ele é maior do que a perda que tu tiveste, ele é maior do que a enfermidade que está sobre ti, ele é maior do que a morte dos teus filhos. Oh glória, oh glória. Eu vim aqui dizer que o nosso Deus, ele é maior do que isso. Ele é maior do que isso. Depois que Jó ouve estas coisas, essas perguntas de Deus, e não responde, entre o capítulo de número 42 e no capítulo 42, Jó está sentado na sala de aula do professor Jeová. E de repente Jó levanta a mão como um aluno nervoso, e o professor Jeová diz: vai fazer mais alguma pergunta? Diz: de maneira nenhuma. Por que tu não vai perguntar? Ele vai dizer, o Jó 42, verso 2: porque agora eu sei, porque eu aprendi. E o que tu aprendeu, Jó? Aprendi que nenhum dos teus planos são frustrados. Só lhe explicar rapidamente. Quando Jó disse: eu sei que nenhum dos teus planos são frustrados, Jó não está falando da restauração. Jó está dizendo: Deus, a perda do meu patrimônio estava dentro dos teus planos. A morte dos meus filhos estava dentro dos teus planos. Esta enfermidade no meu corpo estava dentro dos teus planos. Deus, eu acredito e creio que em nenhum momento tu perdestes o controle da minha vida. Oh, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Sofrimento, ele é pedagógico, a gente aprende com ele. Acorda, minha irmã. Acorda, meu irmão, e comece a extrair lições disto que você está enfrentando, dessa dificuldade que você está passando. Acorda, porque Deus está lhe ensinando coisas maravilhosas. E enquanto você não aprender, não vai sair desta universidade de Deus. Em outra oportunidade, se assim Deus nos conceder, eu quero continuar na mesma linha de raciocínio. Eu quero orar com você.